derruba, derrota, destrói uma democracia, é o que esses senhores de toga do Supremo Tribunal Federal, em especial o ministro Alexandre de Moraes, vem fazendo. Isso Você veja uma coisa, agora, tendo o Tribunal Supremo de Justiça, que é o STF, né, da Venezuela, declarado constitucional, democrático, jurídico, conforme o devido processo legal, legítimo, o resultado das eleições venezuelanas dizendo que Maduro foi reeleito, foi o campeão das urnas, dizendo que ninguém poderá contestar, nenhum grupo político poderá contestar esse resultado na Venezuela, o que vai acontecer é que o Brasil não vai poder mais também se virar contra a Venezuela. Afinal de contas, no Brasil, as pessoas estão presas em claro descumprimento ao nosso direito, em claro descumprimento ao devido processo legal, em claro movimento de violação aos direitos humanos, porque nós temos aqui pessoas que foram presas em flagrante, sem direito à audiência de custódia, que foram presas preventivamente sem os requisitos da prisão preventiva, que não estão gozando do prazo de revisão de 90 dias da prisão preventiva, pessoas doentes. Um é o caso, morreu dentro desta prisão preventiva, sendo que ele sequer poderia estar preso preventivamente, seja porque não existem os requisitos processuais, seja porque já gozava de uma saúde precária e pré-existente ao cárcere, que é o caso do Clériston Pereira. Nós estamos vendo condenações altas a partir de uma denúncia nula, porque o relatório é nulo, porque a cadeia de custódia foi desrespeitada, e pessoas sendo condenadas por uma figura que não existe no direito, que é o crime multitudinário. E essas pessoas estão presas e o Brasil continua agindo como democrático no mundo. Por quê? Porque são decisões legitimadas pelo STF. E o STF venezuelano, que é o TSJ, acaba de legitimar qualquer ação, qualquer medida contra os opositores do Maduro. Agora, aqui no Brasil, vamos falar do preso político mais ilustre que nós temos, Felipe Martins. Goste você ou não goste do Felipe Martins, ele é um injustiçado, é um preso político, é um torturado, é um sujeito ao qual se nega qualquer direito humano reconhecido pela Carta da ONU de 1948. Felipe Martins está preso sem motivo, sem acusação, ao contrário do que se sustenta, porque as provas que existem são em seu favor e não contra ele. E ele continua inexplicavelmente preso por obra e desejo do ministro Alexandre de Moraes. O Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, apesar de conceder uma clara proteção ao ministro Alexandre de Moraes, quando ele diz, no caso do Clezão que morreu na Papuda, que o ministro Alexandre de Moraes não precisava cumprir a lei e fazer a revisional da prisão preventiva, nesse caso do Felipe Martins, Paulo Gonet, que é o PGR, voltou a recomendar a soltura de Felipe Martins, assessor internacional durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Ele está preso preventivamente, muito entre aspas, porque essa prisão ela é totalmente ilegal, antijurídica, antidemocrática, é um abuso de autoridade, é um crime contra a humanidade. Há quase 6 meses. No texto, o Procurador-Geral da República diz que a documentação apresentada por Martins comprova que ele não deixou o Brasil com Bolsonaro no dia 30 de dezembro rumo aos Estados Unidos.
fato que motivou seu pedido de prisão pela Polícia Federal e posterior autorização pelo ditador venezuelano, ministro do Supremo Tribunal Federal, sequestrador do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, violador, vilipendiador do significado do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E veja, o que a PGR diz é gravíssimo, porque a PGR afirma que a defesa comprovou que ele não viajou e a viagem teria sido o motivo da prisão preventiva. Quando é o Estado que tem o dever de comprovar para poder prender. Já está tudo errado aí. O PGR, ele reconhece que o Alexandre de Moraes, o que esse texto diz? Diz que o Alexandre de Moraes cometeu abuso de autoridade. Porque não é porque vem um pedido da polícia que o juiz tem que ir lá, assina. Não, ele tem que examinar. Ele tem que ver se tem prova. Ele tem que ver se enquadra na hipótese legal. Então esse texto da PGR, mais uma vez, sem o dizer, comprova que nós temos um serial abusador no Brasil. Nós temos um serial violador da lei no Brasil. Nós temos praticamente um sujeito que a cada momento se prova ser o maior perigo para o Estado de Direito, que é o ministro Alexandre de Moraes, que prende sem observar a lei, que não solta sem observar a lei. E vale lembrar que no caso do Clezão, que morreu na Papuda, os pedidos foram se somando para revisão e existia um parecer também da Procuradoria-Geral da República, dizendo que naquele momento a prisão do Clezão já era ilícita, era desnecessária. O Alexandre de Moraes, que tem o dever, a obrigação funcional de analisar em prazo razoável, é isso que diz a lei de abuso de autoridade. Prazo razoável. Deixou passar 30, 60, 90, 180, 270 dias, sem analisar. E eu temo que ele também ignore categoricamente a PGR, e a PGR depois vai ter que vir com a mesma desculpa que deu no caso do Clezão. Ah, não, o Alexandre de Moraes faz o que ele quiser. O que será que vai acontecer, Geisiane? Olha, não existe justiça no país, Pavinato, isso não é novidade para ninguém, por isso que a sua frase é completamente certeira, né? A Venezuela está se tornando Brasil. Não existe nenhum tipo de justiça, esse é mais abuso de poder, mais um dos tantos que o Alexandre de Moraes vem fazendo aí ao longo desses 5 anos, pelo menos, né? 5 anos aí, desde que houve esse levante da direita no Brasil e a eleição do Bolsonaro e tudo aquilo que a gente já sabe, tem uma perseguição ostensiva em relação aos opositores do regime brasileiro, porque a gente já pode considerar que aqui a gente já vive num sistema ditatorial. Inclusive, o próprio STF, há anos atrás, né, previu isso com Joaquim Barbosa, quando ele disse que a pior ditadura que pode se instaurar em uma nação é a do judiciário. Ele quase estava lendo ali, né, uma bola, uma vidência, era quase uma vidência que ele estava fazendo, uma bola de cristal. Então a gente já vive esse regime, não existe justiça no país, e da mesma forma que a Venezuela sequestrou o líder da oposição, eu já considero a prisão do Felipe Martins e de tantos outros que não tem ali nada comprovado, não tem pena individual, já considero uma espécie de sequestro também, é um sequestro da máquina estatal de opositores ao regime que se instaurou no nosso país. É essa que é a nossa realidade, não existe justiça aqui, existe um sequestro. A gente sabe também que continuam batendo em cima da figura do Bolsonaro, cada semana, né, surge um novo escândalo, bem entre aspas, para desgastar a imagem dele.
justamente para tentar frear aí toda e qualquer oposição dentro do país, e isso evidentemente não é democracia. E aí, o caso do Felipe Martins em especial é emblemático porque simplesmente não existe nenhum tipo de prova. Ele não saiu do país, ele estava aqui. O que eles alegam em relação, por exemplo, à cabeleireira Débora... E mesmo, Geisiane, que existisse algum tipo de prova de que ele saiu, isso não é crime. Isso não é crime. Não é crime sair do país. Não existe, é porque eu achei que você fosse. Não existe isso, gente. A gente julga o crime depois que ele acontece. Não é uma coisa preventiva. Porque se fosse assim, inclusive, a justiça brasileira tem muito bandido para prender, começando por Brasília. Mas o ponto é emblemático porque nós temos, por exemplo, em relação ao 8 de janeiro, imagens do G. Dias lá dentro, abrindo porta. Ele faltou oferecer um café e um pão de queijo. Então a gente tem imagens disso que foi abafado. Isso veio a público uns 3, 4 meses depois do 8 de janeiro. Quase ofereceu álcool para eles. Quase um maço de cigarro. Então nós temos imagens disso, essas imagens elas vieram a público uns 3, 4 meses depois, porque a Folha de São Paulo pressionou para que essas imagens viessem a público, e a gente sabe, por exemplo, que o veículo Globo, no dia que aconteceu o 8 de janeiro, de noite, tinha uma imagem circulando no Fantástico, então a gente teve esse gap aí de temporal em relação a essas imagens, e por que essas imagens não vieram a público logo? Mas o meu argumento é, nós temos imagens que comprovam que o G. Dias estava ali dentro e, no entanto, a única medida que foi tomada pelo governo petista foi exonerá-lo do cargo, lembrando que o G. Dias é amigo, é o Sombra, o apelido dele é Sombra, ele é um amigo de longa data do Lula, e ele só foi exonerado do cargo e deixou a poeira baixar. Enquanto isso, o Felipe Martins tem até GPS de celular comprovando onde ele estava. Existe o GPS que a operadora deu, falando, olha, estava aqui. E ainda assim, ele está sequestrado pela máquina estatal. E aí, só pra gente, um dos discursos, né, em relação ao golpe, que isso seria prejudicial para toda a nação, né, afinal de contas destruiriam todas as instituições republicanas e feriria a democracia, é o argumento que eles adoram usar. A ex-primeira-dama do Sérgio Cabral, né, o nome dela é Adriana Anselmo, ela foi condenada a 13 anos de prisão porque ela participou de lavagem de dinheiro, corrupção passiva, e isso custou aos cofres públicos 224 milhões de reais. Ela está solta. Ela foi solta, ela foi condenada, isso foi mudado na justiça e ela está solta. O que prejudicou mais o Brasil? Esses 224 milhões de reais, ainda mais no Rio de Janeiro, que a gente sabe que é um estado que está completamente prejudicado em decorrência das políticas de esquerda, ou uma pessoa que supostamente saiu do país e que não é crime e que, na verdade, não saiu. Ou manifestantes que tinham, sim, o direito de colocar o seu posicionamento político, expressar o seu posicionamento político na rua e foram presos e foram acusados de golpe, enfim, isso segundo aí Alexandre de Moraes, segundo o Lula, segundo o Barroso, que diz que derrotou o bolsonarismo e perdeu o Mané, lesou a pátria. O que está prejudicando mais a nação? A resposta eu vou lhes dar, senhores. O que derrota, destrói uma democracia é o que esses senhores de toga do Supremo Tribunal Federal, em especial o ministro Alexandre de Moraes, vem fazendo. Isso é muito mais nefasto para qualquer Estado de direito do que você derrubar, implodir um prédio.